Esses são os temas mais quentes para o Enem desse ano. Número 1. Merenda escolar. Alimentação escolar é um tema que já está sendo cotado para o Enem tem alguns anos. Ano passado se falou muito sobre isso e esse ano é um dos principais assuntos nos posts do MEC no Instagram. Então, por exemplo, aqui nesse post, tá escrito MEC, Governo Federal por um Brasil sem fome. E aí ali em cima tá falando sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então pode ser que seja de interesse do INEP colocar um tema de redação para fomentar esse assunto, para endossar esse projeto. 2. Combate ao endividamento. Esse foi um tema que eu vi no Instagram do Senado, que é um problema super atual que tá escondidinho. E esse é o tipo de tema que o Enem gosta de cobrar. Primeiro, é um problema. Segundo, tá silenciado. A gente não tá falando sobre isso nos Trending Topics, não tem nenhuma polêmica rolando quanto a isso no momento, mas é um problema que vitimiza muitas pessoas. 3. Erradicação da fome. A questão da alimentação e da fome está muito presente ali nas discussões do MEC, do Senado. Basicamente o que se diz é que a gente já combateu a fome uma vez, mas a gente agora vai precisar combater a fome no Brasil de novo. Esse é o tipo de tema que também é a cara do Enem, porque é um problema gigantesco que tá meio de lado, assim. É como se a gente já tivesse resolvido a questão da fome e não precisasse cuidar disso, como aconteceu com a violência contra a mulher, A gente criou a Lei Maria da Penha e o problema deu-se como resolvido, mas ele não foi resolvido e por isso em 2015 ele foi tema de redação. Essas são minhas 3 primeiras não apostas. E por que não apostas? Porque deixa eu te contar uma coisa, eu nunca acertei o tema do Enem. Todos os anos eu faço as minhas apostas e o tema que cai é completamente diferente. Isso me frustrava no começo, até que em 2017 eu tive minha última frustração com a aposta de tema. Eu saí da prova que eu fui fazer pra ver como é que era estar no seu lugar, obstinada a nunca mais depender de apostas de tema. Na época, os meus amigos até brincavam que as minhas apostas eram as apostas blindadas, elas não iam cair no Enem. Então, provavelmente, essa lista é uma lista de apostas blindadas. Mas a notícia boa é que de 2018 pra cá, eu desenvolvi uma forma de fazer redação que não depende da gente acertar o tema. Então, esse vídeo aqui é um fanservice. Muita gente me pede todos os anos, mas pra mim é mais uma brincadeira do que realmente uma intenção de acertar. 4. Violência na escola. Esse é um problema também antigo, também silenciado, ou seja, é a carinha do Enem, e que tá parecendo ser um grande interesse do governo. Então a gente tá vendo nas redes sociais, tanto do MEC quanto do Senado, vários posts sobre isso, sobre tanto a questão do bullying, quanto a questão dos incidentes, que eu não posso falar aqui no YouTube a palavra exata, mas esses últimos incidentes terríveis, catastróficos que aconteceram nas escolas. E na mesma vibe, a minha quinta não aposta é educação em tempo integral. Meu Deus, como o MEC tá falando disso. Só se fala em educação em tempo integral, quantas escolas já estão aderindo, estão votando a favor. Parece que esse é um grande projeto que tem a ver com alimentação escolar, porque para muitas famílias a alimentação da escola é a única alimentação da criança do dia. Então, uma educação integral significa que não só eu vou estudar o dia inteiro, como eu vou ter o que comer mais de uma vez no dia. Como que eu montei essa lista? Eu entrei no Instagram do MEC, do Senado e também nos seus sites para ver os assuntos que mais são falados, porque às vezes os temas de redação estão lá, mas às vezes eles não estão. A verdade é que não tem como a gente saber. Então a minha sugestão é que você use esse vídeo como oportunidade de treino e não necessariamente como a lista que vai salvar sua redação. 6. Desafios para o envelhecimento saudável. A questão dos idosos também está muito presente nas discussões do MEC e do Senado, com relação a várias coisas, com relação à violência, abandono, mas também com relação ao envelhecimento saudável, ou a falta dele. A verdade é que a gente está vivendo cada vez mais e a gente vai precisar reaprender como é que é envelhecer. Envelhecer hoje em dia não é a mesma coisa do que envelhecer algumas décadas atrás. Então, realmente, o estilo de vida que a gente tem como brasileiros, como humanidade hoje, não é muito propício para um envelhecimento saudável. Então esse pode ser um tema sim.
7, e talvez essa seja a minha maior aposta: desafios para a alfabetização na idade certa, ou analfabetismo, né, que é a mesma coisa. O que é o analfabetismo? É a falta de alfabetização na idade certa. E a gente teve um combate nos anos 90 muito forte ao analfabetismo, era tipo o grande projeto do MEC, digamos assim, por uma década. Mas hoje, muito por conta da pandemia, a gente tá vivendo problemas de alfabetização também. Então pode cair alguma coisa com relação à educação de jovens adultos, ou as consequências pós-pandemia, né, com relação às crianças que já deveriam estar alfabetizadas e não estão. E 8, combate ao trabalho análogo à escravidão no Brasil. Essa também é uma aposta já um pouco antiga, a gente tá esperando o INEP colocar esse tema no Enem já há algum tempo, porque é bizarro que em pleno século XXI, depois de tantos movimentos trabalhistas, tantas leis trabalhistas, um crescimento tão grande do legislativo, a gente ainda tenha trabalho análogo à escravidão, que é basicamente um trabalho com condições deploráveis, remuneração inadequada ou inexistente, situação de risco, trabalho fora da idade recomendada. Então, por exemplo, tem crianças trabalhando, trabalho forçado, jornada exaustiva. Tudo isso tem a ver com trabalho análogo à escravidão. E também é uma discussão que volta e meia o Senado tá trazendo. Esses são temas que podem cair no Enem, mas a probabilidade deles caírem é muito pequena, porque a quantidade de possíveis temas no Enem é literalmente infinita. Mas a gente pode tirar algo essencial dessa lista, que é: o que todos esses temas têm em comum? Eles são problemas. Essa é a certeza que a gente tem. O Enem vai cobrar um problema. Por quê, Luma? Porque o Enem pede uma intervenção na competência 5 e não tem como você intervir sobre algo que não é um problema. Você não vai intervir sobre uma questão filosófica, sobre uma polêmica ou sobre um tema positivo. Se vai intervir, tem que ser sobre problema. Então, essa é a única certeza que a gente tem, e aí pode ser qualquer problema. O que eu acho interessante? Você desenvolver a habilidade de falar sobre um problema, sobre suas causas, sobre suas consequências, trazer pensadores, porque em maior ou menor grau, todos os problemas de uma sociedade acontecem pelas mesmas causas. Então a gente vai ter, por exemplo, omissão governamental em todos esses problemas que eu listei. Então esse é um argumento que serve para qualquer tema. A gente vai ter lacuna educacional em todos esses problemas, em maior ou menor escala. Então a gente pode usar a lacuna educacional também. Má influência midiática, a gente tem uma mídia que silencia esses problemas em maior ou menor grau, e isso também influencia, e assim por diante. Ou seja, essa lista é, em primeiríssimo lugar, um ponto de partida para o teu treino daqui até a prova. Se você pegar esses temas para treinar, você vai estar treinando em temas de áreas diferentes, com vítimas diferentes. Num tema são os idosos, no outro tema são os trabalhadores, e assim por diante. Então você vai se colocando em situações diferentes, mas todas elas vão te preparar para o Enem. O que é muito diferente de você se agarrar nesses temas e pesquisar. O que eu posso dizer se o tema for tal? O que eu posso dizer se o tema for tal? E aí chegar no Enem e ser outra coisa. Então essa é a minha lista de não apostas pro Enem desse ano. Se você entendeu o recado de que aqui a gente não foca no que a gente não tem controle, você vai adorar aqui o canal. Eu quero te convidar para conhecer o meu modelo de redação pro Enem desse ano, vai aparecer desse lado aqui. E se você precisa de ajuda para aprender a argumentar em qualquer tema, esse aqui é o vídeo para você.